Olá, pessoal! Hoje o nosso tema será sobre integração curricular. Eu sou a Fernanda Duarte, PCNP de Língua Portuguesa, e faço parte da equipe de formadores de hoje, juntamente com a Fernanda Silva, PCNP de Matemática, e nós fazemos parte da pasta do Novo Ensino Médio. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tópicos dessa formação. Então, fatores de integração curricular em materiais didáticos do novo ensino médio, o processo de integração curricular entre os diferentes componentes dos aprofundamentos curriculares e demais itens da arquitetura do novo ensino médio. Os principais fatores de integração curricular do novo ensino médio, a área do conhecimento, a formação geral básica, as metodologias ativas e a avaliação formativa. Em suma, o nosso objetivo aqui é potencializar essa compreensão do núcleo pedagógico em relação à integração curricular para o desenvolvimento das formações junto aos PCs das escolas, em busca de deixar, evidentemente, que todas as partes elas funcionam como engrenagens de forma articulada, para que assim os professores e os estudantes eles tenham essa clareza de que como ocorre na prática essa integração curricular. E nesse sentido, os professores, no processo de ensino, articulando todas as suas práticas, visando a formação integral dos estudantes, que é o nosso foco. E os estudantes, nesse processo de aprendizagem, identificando concretamente como são as suas escolhas, como as suas escolhas estão integradas a todas essas ações, dando sentido ao projeto de vida e à sua realidade cotidiana. Bom, eu vou iniciar essa formação, então, com essa imagem, fazendo uma reflexão. Como os estudantes, eles se sentiam antes do novo ensino médio. Eles não podiam escolher apenas um componente curricular. Então, aqui ele está pedindo ajuda para poder fazer algo junto. E atendendo a isso, agora, no novo ensino médio, eles têm essa flexibilidade, de escolher o seu aprofundamento, um aprofundamento que mais corresponde ao seu projeto de vida. E nisso a gente evita essa fragmentação que tanto faz com que esses estudantes eles deixem de ver significado e acabam se evadindo, deixando as salas do ensino médio. Então agora eles conseguem ter um pouco mais de significado, ver o significado, porque ele vai focar na sua escolha, no seu projeto de vida, na sua parte, talvez profissional. Então, deixo essa reflexão. E para continuarmos, o que é integração curricular? Vamos pensar um pouquinho. O que é essa integração? Bom, a integração curricular, ela acontece quando nós temos todas as dimensões do currículo em ação, articuladas e integradas, a fim de oportunizar a realização do projeto de vida do estudante. E por meio dessas práticas educativas, que precisam ser significativas para eles, ou seja, que façam sentido em sua realidade, mobilizando conhecimentos de forma integrada, as áreas de conhecimento, aos componentes da unidade curricular, a formação básica, aos eixos estruturantes e as metodologias ativas e a avaliação formativa, visando toda essa formação integral dos estudantes. Pode passar um pouco. Bom, aqui nós temos um infográfico. Nesse infográfico é possível a gente sintetizar um pouco sobre esses fatores de integração. Então, no centro desse círculo, a gente tem que pensar no estudante. O foco da integração é o estudante e o seu desenvolvimento integral. Quando a gente fala de desenvolvimento integral, é o desenvolvimento da pessoa em todos os seus aspectos, cognitivo, emocional, afetivo e relacional. Então, para esse desenvolvimento, a BNCC, portanto, o novo ensino médio, ele elegeu 10 competências gerais. E para desenvolver essas competências, o ensino médio ele se organiza. Ele se organiza para que isso aconteça. Então, uma das escolhas dessa organização de integração
são as áreas do conhecimento. Então, o que é isso? É agrupar as áreas dos componentes que trabalham objetos de conhecimentos próximos, que têm procedimentos próximos e habilidades semelhantes. Então, esse é um fator de integração. Ainda nessa etapa estão os itinerários formativos, que também trazem um conjunto de habilidades, e essas habilidades elas devem ser o foco para o desenvolvimento dos estudantes. Então, nos itinerários estão incluídos as eletivas, né, o projeto de vida, que é muito importante, que é um fator de integração bem importante, né, que é a voz do estudante para que ele pense em relação ao seu futuro. E essa composição, ela acontece, ela é ligada pelos fazeres, né, por aquilo que acontece em sala de aula. Esses são os fatores de integração, que são metodologias ativas, avaliação e o planejamento. E para que isso aconteça, né, a gente precisa que haja essa integração entre os professores. Bom, essa arquitetura, então, do novo ensino médio, ela articula a formação geral básica com os aprofundamentos curriculares de forma que não ocorram isoladamente. Então, nesse sentido, com base no currículo em ação, nós podemos perceber nitidamente essa articulação reforçada pelo itinerário formativo, que é composto por diferentes arranjos curriculares e um conjunto de unidades curriculares que possibilitam ao estudante aprofundar e ampliar as suas aprendizagens desenvolvidas pela formação básica e nas áreas do conhecimento. Então, aqui nós percebemos nesse arquitetura que elas são interligadas. Então, a formação geral básica, o aprofundamento curricular, que o novo ensino médio. Os materiais, né? Os materiais também eles são articulados, são integrados. Aqui nós temos o Aprender Sempre, né, da segunda série, o currículo em ação e o mapa, que são todos interligados, completos. Agora, retomando essa integração entre a formação geral básica e a articulação, essa articulação ocorre de forma indissociável através do diálogo constante entre as competências e as habilidades entre ambos. E o currículo paulista. Esse currículo, o currículo paulista do ensino médio, ele define o conjunto das competências específicas e as habilidades das áreas do conhecimento, articuladas às aprendizagens essenciais estabelecidas para o ensino fundamental. Então, essas competências e habilidades, elas ocorrem para o desenvolvimento das competências gerais da educação básica, que são as mesmas desde a educação infantil. Aqui, nós temos, né, o compromisso com o desenvolvimento das competências. Então, nesse currículo, é importante que os professores eles olhem, porque vocês vão encontrar todas as habilidades, né, do novo ensino médio. Então, aqui ela foi retirada, né, dos termos da BNCC, as competências, a valorização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, é importante que os professores eles olhem esse material, porque é aqui que eles vão encontrar as habilidades. E as 10 competências, né? Aqui nós temos a integração entre as áreas do conhecimento, né? Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagem e suas tecnologias, e matemáticas e suas tecnologias. Então, aqui nós podemos ver a arquitetura da integração entre áreas do conhecimento. E as competências gerais e habilidades. Nas competências gerais, elas são reconhecidas como fundamentos pedagógicos do currículo em ação e visam a educação integral como a base da formação dos estudantes. Então, o currículo em ação ele tem como compromisso o desenvolvimento desses em suas dimensões intelectual, física, socioemocional, cultural, e articula as competências e habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e nesses cenários complexos. Então, aqui nós temos conhecimento, pensamento científico, repertório, e todas estão ligadas, né, todas a essas habilidades.
Bom, aqui, né, nesse slide nós podemos ver esse organizador curricular aqui o exemplo é de matemática, né? Então, nesse exemplo nós temos as competências e cada competência, para que ela seja desenvolvida, ela precisa de várias habilidades, né? E para isso chegar até os objetos de conhecimento. Então, nesse exemplo, nós temos também as unidades temáticas, mas é somente para matemática. As outras áreas, elas têm também todas essas competências. Mas para que elas sejam desenvolvidas, então, ela existe, né, são baseadas nessas habilidades. Bom, agora eu passo a palavra para a Fernanda, que vai dar continuidade, falar um pouquinho sobre os fatores de integração. Obrigada, Fê. Oi, pessoal. Estamos de novo aqui, né, em mais uma formação de ATPC, falando aqui sobre os aprofundamentos curriculares, os itinerários formativos e hoje, como a Fernanda trouxe para a gente, falando sobre os fatores de integração. Então, a Fê apresentou para a gente aqui, né, toda essa estrutura de integração que é proposta em toda a formação do estudante, mas principalmente agora no novo ensino médio, isso fica muito claro. Então, ela mostrou para a gente os materiais que eles são totalmente integrados, então, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação e os mapas, eles são integrados, e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a integração na prática dentro do mapa, tá? Que é esse material novo que a gente está começando a trabalhar esse ano. Então, vamos conhecer um pouquinho desse material, olhando para a parte da integração, tá? Que é extremamente importante. Então, na nossa outra formação, a Fernanda reforçou para a gente o quanto é importante que os professores eles tenham um tempo para trabalhar juntos, os professores que desenvolvem os itinerários formativos, justamente para que a integração ela não se perca, né? Então, porque não basta a gente ter a integração no material, se os professores que aplicam e desenvolvem esses conteúdos e esses materiais, se eles não trabalham de forma integrada, tá? Então, reforçando a necessidade de vocês, professores, trabalharem de forma integrada, terem um momento para que vocês se reúnam para discutir aí as técnicas, aquilo que está sendo apresentado, que está sendo trabalhado com os estudantes, tá? Então, num primeiro momento aqui, todos os mapas. Então, a minha gravação aqui, né, sempre acontece aqui nessa sala, na minha mesa, e aí eu tenho aqui, ó, os mapas. Então, todos os mapas que vocês têm aí na escola, eles têm esse mesmo formato. A apresentação da unidade curricular abre os mapas, tá? Então, nós trouxemos aqui para vocês um exemplo de mapa integrado de ciências humanas e matemática, e essa é a apresentação. Então, ao longo aí do texto de apresentação, vai ter uma parte que fala a respeito dessa integração, para que a gente sempre se atente sobre esse processo de integração que existe, nesse caso, entre as áreas, tá? Então, aqui na nossa diretoria, nós temos diversas realidades diferentes, tem escolas que estão trabalhando com o mapa puro de área, tem várias escolas trabalhando com os mapas integrados, então é importante que vocês conheçam o material, reforçando aqui de novo a nossa fala da formação anterior, leiam, tá, esses textos que são apresentados, é importante que a gente conheça essa estrutura e como ela foi pensada para que a gente consiga alcançar a proposta do desenvolvimento. Aqui também temos aqui no material, em todos os mapas, o percurso integrador. O que é o percurso integrador? Então, aqui, de que forma que essas duas áreas, então, no caso de ciências humanas e matemática, de que forma que pretende-se trabalhar tanto as habilidades quanto os objetos de conhecimento com o objetivo, né? Qual é o objetivo desse material? Qual é o objetivo dessa unidade curricular e desse itinerário formativo lá no final do 6º volume? Então, aqui a gente consegue perceber também, na leitura aqui desse pequeno texto,
como que foi pensado esse percurso, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, sendo citado, deixa eu subir aqui para conseguir falar com vocês. Vale lembrar que a condição do desenvolvimento das habilidades pelos estudantes deve ser considerada a partir dos conhecimentos prévios construídos em vivências cotidianas, visto que os diversos conhecimentos humanos são provenientes de outras vias e não somente daquelas adquiridas na escola. Então, aqui está fazendo um alerta para a gente valorizar o conhecimento prévio do estudante, aquilo que ele já traz. Então, novamente, eu reforço a importância da gente conhecer esse material, fazermos a leitura e nos apropriarmos do mapa. Também temos dentro de todos os mapas o quadro integrador. O que é esse quadro integrador? Ele vai apresentar para nós quais são os componentes que vão desenvolver essa unidade curricular. Lembrando que no novo ensino médio a gente não traz mais a nomenclatura de matéria, né? Então a gente está trazendo aí componentes. E esses componentes, eles recebem nomes um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Então, no caso aqui, população em índice, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, demografia, investigação das populações humanas, trabalho, política e pensamento econômico, mudanças sociais, demografia e trabalho. Cada um desses nomes refere-se a uma disciplina, tá? Que a gente conhecia aí por disciplina. Então, agora a gente está falando do componente que está sendo trabalhado para o desenvolvimento da unidade curricular inteira. Lembrando para vocês que cada unidade curricular, ela vai trazer um número de componentes, não é uma estrutura fixa nesse sentido. Então, essa unidade curricular, ela está trazendo 5 componentes, mas a gente tem algumas unidades que tem 4, outras que tem 3. Isso vai acontecendo, essa organização, de acordo aí com a estrutura do itinerário formativo, tá? Ainda dentro do nosso mapa, de todos eles, tá? Então, nós temos hoje 11 mapas diferentes e todos eles seguem a mesma estrutura. Então, a gente vai ter aí esse quadrinho chamado de olho na integração, que é um quadro para chamar a nossa atenção sempre que tiver uma atividade sendo proposta e essa atividade ela conversa com algum dos outros componentes. Então, esse quadro de olho na integração, por exemplo, ele está dentro do conteúdo de matemática desse mapa e ele faz um alerta, olha, mudanças sociais, demografia e trabalho poderá contribuir no esclarecimento dos termos e conceitos que serão utilizados na construção do diagrama de fluxo. Então, é um alerta aqui para o professor, olha, então eu vou conversar com o professor que está trabalhando esse componente, porque a gente vai poder desenvolver alguma coisa juntos, tá? Então, o material ele vai trazendo essa situação para a gente ficar sempre em alerta, de olho, para facilitar um pouco aí o nosso trabalho. Além do quadro de olho na integração, a gente também vai ter o quadro Saiba Mais, tá? Esse quadro, ele está ao longo de todo o material, em todas as atividades, ou em quase todas a gente vai encontrar. Ele é um quadro para o professor se apropriar um pouco mais de algum conteúdo. Então, por exemplo, aqui está falando sobre o censo, tá? Esse quadrinho Saiba Mais está falando sobre o censo. De repente, é um professor de algum componente que não esteja tão familiarizado e quer saber um pouco mais. Então, aqui traz um pequeno texto introdutório e um link, assim como o QR Code, para que o professor ele possa conhecer mais. Mas aqui é para o professor. Então, às vezes, por exemplo, falando de matemática, falar sobre tabelas digitais, né? Então, às vezes o professor, ele quer conhecer um pouco mais sobre essas tabelas, vai ter um tutorial ao longo do material. Então, ao longo de todo o material, a gente vai ter diversas situações para trazer mais conhecimento para o professor. Vai ter alguns Saiba Mais que está trazendo livro, outros que vai trazer artigo, tem diversas situações diferentes, tá? Aqui, então, ainda falando de toda a integração que acontece dentro do mapa, a gente vai ter principalmente, né, na outra formação a gente falou isso para vocês, os eixos estruturantes. O eixo estruturante, ele é o principal
né, o principal desenvolvedor do processo do novo ensino médio, tá? Então, a partir dos eixos estruturantes é que a gente vai ter todo o restante do desenvolvimento. Quais são esses eixos estruturantes de novo? Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. A partir dessas situações, serão desenvolvidas as atividades, são pensados todas as situações para que o professor trabalhe com os estudantes a partir desses eixos. Então, lá no material, nós vamos encontrar ao lado de cada atividade o símbolo de cada um desses eixos. Então, a investigação científica, por exemplo, ela tem uma lupinha. Então, aquela atividade, ela está focando o eixo investigação científica. Pode acontecer que uma atividade, ela tenha 2 até 3 eixos sendo contemplados naquela atividade, como pode ser que tenha um eixo só. Então, naquela atividade que ficou para o desdobramento de vocês da nossa formação anterior, tinha lá um dos tópicos que era para identificar os eixos, né? Então, para a gente começar a se familiarizar com essa situação dos eixos estruturantes que estão presentes em todas as atividades do itinerário da unidade curricular. Aí aqui, ó, reforçando para vocês o nosso exemplo, os eixos estruturantes e como que eles estão presentes. Então, dentro do mapa, logo no começo, ali onde é explicado como vai ser desenvolvido aquele componente, é trazido para a gente quais são as habilidades que estarão sendo desenvolvidas e qual é o eixo que ele é principal naquela atividade. Não é que os outros não estejam presentes, mas o principal, ele é apresentado naquela atividade. Então, ali, ó, a atividade 1, na parte da introdução, na primeira semana, 2 aulas para esse componente, o eixo que está sendo priorizado é o eixo investigação científica, como eu falei para vocês, que o símbolo é a lupinha. Processos criativos é uma lâmpada, empreendedorismo é um aviãozinho e mediação e intervenção sociocultural é um balãozinho de pensamento, tá? Aqui, as metodologias ativas ao longo do percurso do estudante de uma forma geral, né, no seu percurso de uma forma geral, mas aqui a gente está focando no novo ensino médio. O novo ensino médio, ele traz no material diversas propostas para a gente aplicar e desenvolver as metodologias ativas. Essas metodologias ativas, elas, a gente já trabalhou aqui, né, o Núcleo Pedagógico já apresentou diversas propostas para vocês, mas existem muitas outras, vocês devem conhecer muitas que a gente não abordou, que ainda não foram trazidas ou algo assim. Não existe uma comanda fechada, você não precisa trabalhar com aquela proposta. Lembrando que o material, ele é para ser adaptado à realidade de cada escola, de cada turma. O professor, ele tem essa liberdade para desenvolver a proposta da forma como for mais, né, mais relevante, como fizer mais sentido aí para a sua turma e para a sua escola. Então, as metodologias ativas, o que elas focam? A investigação, formulação e resolução de situações-problema, desenvolvimento de projetos, produção colaborativa, simbolização ou construção de modelos explicativos. O que a gente vai perceber ao longo do mapa, ao longo daquela unidade curricular? Que as atividades, elas trazem essas propostas. Então, o estudante, ele vai ser colocado diante de diversas situações para que ele investigue, ele faça a resolução de problemas, projetos, ele esteja trabalhando sempre de forma colaborativa com os seus pares, tá? E a construção de modelos explicativos. Então, ele vai desenvolver uma situação e aí ele depois vai apresentar essa situação em diversos momentos. Então, o material, ele é pensado dessa forma e existe integração em cada uma dessas propostas. Inclusive aqui, nas metodologias ativas, a gente percebe essa integração, porque a partir do momento que ele está fazendo o desenvolvimento de projeto, ele está pensando, né, de que forma que vai acontecer esse resultado, como que ele vai fazer a explicação disso. Então, existe uma integração em todo o percurso. E aí, a gente chega na parte da avaliação, tá?
temos que pensar que as avaliações, né, já de algum tempo para cá, elas estão acontecendo de uma forma que a gente tem que mudar o nosso olhar, né? A avaliação ela deve ser sempre formativa, com o intuito de que eu perceba se o estudante está tendo avanço, onde que eu preciso de uma intervenção um pouco maior. E essa avaliação, ela é baseada sempre no diálogo com o estudante e com o professor. Então, toda esse sistema de avaliação gira em torno do diálogo entre esses dois atores, o professor e o estudante. E o professor é essa figura que vai percebendo ao longo do percurso o que o estudante está precisando um pouco mais de orientação, onde ele precisa se dedicar um pouco mais, e aí o professor ele vai conseguir fazer essas intervenções, tá? Aqui, para fazer a conclusão dessa parte da avaliação, existe um recurso diagnóstico que o professor vai fazer uso, que pode ser o instrumento prova? Pode, mas pode ser uma observação de atividade, pode ser o material que o aluno está trazendo para compartilhar com o professor. A partir, né, de qualquer uma dessas situações, o professor ele consegue fazer um diagnóstico. Aí ele vai fazer a análise desse material, seja a prova, seja essa observação, seja uma atividade, e aí ele vai proceder com a intervenção. Então, sempre o foco da nossa avaliação tem que ser esse caminho aí o professor ele deve fazer. E aí no material, a gente também tem ao longo das atividades propostas de como o professor pode, não é que deve, mas como ele pode proceder nesse momento de avaliação. Então, tem sempre algumas sugestões aí ao longo das atividades, como esse quadro, por exemplo. Então, aqui, ó, o que é trazido? Professor, é importante incentivar a autoavaliação nos estudantes, pois esse processo de revisitar a trajetória percorrida, seja em relato oral ou escrito, promove um movimento de reflexão que potencializa o aprender a aprender. A avaliação como ferramenta de avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem. Esse é um texto, né, para o professor conhecer um pouco mais sobre a avaliação formativa, e aí tem o QR Code e o link para o professor acessar. Então, a gente, além dessa sugestão para o professor, ao final daquela atividade, sugerir uma autoavaliação para os estudantes, também tem para o professor se apropriar um pouco mais desse conteúdo, tá? E aí a gente chega ao final da nossa formação com uma sugestão aqui de desdobramento para vocês aí na unidade escolar. Então, o professor coordenador deve ter fornecido para você, professor, uma folha para você desenvolver aí essa atividade de desdobramento. Então, para pensar um pouquinho sobre como os fatores integradores favorecem a formação integral do estudante, levando em consideração o seu projeto de vida, que a Fernanda falou lá no comecinho para a gente sobre o projeto de vida e a importância nesse percurso do estudante. Como pode-se garantir a integração curricular no ensino médio? Então, aqui de novo para a gente pensar na formação do percurso inteiro. Como garantir o uso dos fatores de integração por todos os professores e professoras da escola? Então, a gente tem que relembrar quais são os fatores de integração. A integração pode acontecer por área, pode acontecer por eixo, por habilidade, por componente, tá? Quais podem ser os desafios enfrentados na implementação de fatores de integração? Quais as possíveis estratégias nesses casos? Então, aqui, diante da minha realidade, da minha escola, né, quais podem ser os desafios que eu vou encontrar e o que eu posso fazer ou sugerir para que a gente supere isso, tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa formação de ATPC, agradecendo muito vocês aí por participarem, por estarem conosco nesses momentos e até a próxima.